Olá a todos, sejam bem-vindos a mais umas Palavras Cruzadas. Esta semana vamos falar sobre um tema que faz parte da nossa vida, não é? É verdade, e não vamos perder tempo. E não vamos perder tempo. Vamos já entrar no porque a lição tempo, fala mesmo sobre isso. tempos de perda, não é? E a lição começa logo com esta primeira perda Perda que houve. não é? Que teve lugar no Éden, assim que Adão e Eva desobedeceram. E a lição diz-nos que esta perda foi a perda da inocência. E que esta inocência que Adão e Eva tinham foi substituída pelo egoísmo, pelo conflito, pela culpabilização, pelo desejo de controlo e pela supremacia, o desejo de supremacia um sobre o outro. E nós vimos logo os resultados desta desobediência. É incrível isso que estás a dizer em relação à desobediência, como é que estes resultados foram tão negativos. A partir daí, Adão e Eva veem a primeira morte, não é? Verdade. Até mesmo com as vestes que se cobriram. Em termos familiares foi um descalabro. Um descalabro. Perderam o seu lar. Perderam o seu lar, perderam os seus filhos de uma maneira, cada um de uma maneira Mais drástica. mais drástica. E o que é engraçado, digamos assim, sem piada nenhuma, não é? É que isto prolongou-se até Aos dias de hoje. Uma única decisão mal tomada teve consequências tais, não só para eles imediatas, mas até aos dias de hoje nós ainda sentimos as consequências desta escolha errada. Como é que uma desobediência pode ter este efeito tão grande, não é? E a lição ao longo desta semana vai-nos falando de diferentes tipos de perda, alguns que tiveram um efeito marcante também nesta altura, logo no Jardim do Éden, e outros que, à medida que a vida foi decorrendo, foram surgindo e os primeiros humanos foram sentindo na sua pele estas dificuldades, não é? E começou pela saúde, não é? É verdade. Começamos aqui pela perda de saúde. É algo que todos nós, durante a nossa vida, vamos passando por esta fase de irmos perdendo saúde. Há uns dias estamos melhor, outros dias estamos pior. E em relação a esta perda de saúde, a lição fala aqui de um aspecto que aconteceu comigo. Quando eu era mais jovem, tinha mais ou menos 14, 15 anos, e estava com um problema de saúde e durante algum tempo tive diversas dores. E houve uma das vezes que a minha mãe estava comigo e virou-se para mim e disse: se eu pudesse, ficava com as tuas dores. E aquilo marcou-me e nunca mais me esqueci. E o que é facto é que agora que sou pai, revejo-me nessas palavras e já o disse. Quando um deles está a sofrer, eu penso, e já disse, se pudesse escolher, eu ficava com a dor em vez de seres tu. É verdade, mas infelizmente não nos é dado escolher isso e nós não podemos substituir. Portanto, nesta desobediência, neste momento, não entrou só a morte, mas entrou mais uma série de consequências, como a dor crónica, as doenças, as enfermidades e por aí fora. Algo que veio marcar... aumentar o sofrimento do ser humano, não é? Acho que essa desobediência veio trazer, para além da perda, veio trazer esta palavra que estamos a falar, o sofrimento, que é algo que não existia. Verdade. E que nos vai acompanhar para sempre. Ao longo da nossa existência. Aliás, uma das promessas que Cristo nos dá e que Deus nos dá é quando terminar esta fase da humanidade, quando com a sua segunda vinda, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Portanto, o sofrimento é algo que não é nosso, que não é próprio nosso. Assim como a morte, nós temos tanta dificuldade em aceitar a morte. E o sofrimento é algo que nos pode levar a nós até mesmo a colocarmos dúvidas em relação a Deus. Quantas vezes é que não acontece quando temos alguém, um familiar com uma doença grave, ou um acidente, ou uma morte, e nós dizemos: meu Deus, porquê é que isto está a acontecer? Aliás, não é? Quem é que disse isto também, não foi? Quando estava a sofrer. Verdade. O próprio Jesus sentiu isso no Getsemane, não é? Exatamente. Deus meu, porque me desamparaste. Digamos que o peso do sofrimento é algo tão marcante que nos faz sentir que estamos longe de Deus, apesar de Deus estar próximo. Portanto, é algo marcante. Apesar de Deus, se calhar
se calhar não, sentir-se exatamente como aquele episódio que eu estava a dizer, se eu pudesse, eu ficava com a tua dor. É verdade. E E Deus aliviado, pudesse. não é? Aliás, Deus pôde escolher e Pôde escolheu escolher, ficar no nosso lugar, exatamente. levando aquele sofrimento em vez de nós. É interessante que há dois lados do sofrimento. Há este lado de sofrimento, digamos assim, que nos toda às vezes o discernimento e tudo, mas por outro lado há um lado que é muito difícil de fazer, mas até em termos médicos, nas áreas que lidam com o sofrimento humano, se tenta conseguir aproveitar, que é a questão de, até nas situações mais complexas e de maior sofrimento, nós podemos aproveitar alguma coisa. E a lição chama a atenção para isso, de que o sofrimento pode equipar-nos para, primeiro, confortar os outros, nos dar um sentimento de compaixão por aqueles que estão a sofrer, uma vez que nos identificamos com eles, não é? E pode capacitar-nos para ministrarmos de uma maneira mais adequada, porque sabemos o que é passar por aquilo e podemos desta maneira compreender melhor aquilo que os outros também estão a sofrer. É um bocado como se no meio desta crise, neste problema, nós conseguíssemos ver isto de uma forma, uma oportunidade. Não é? Verdade. Não só de mostrarmos o nosso amor para com essa pessoa, não só mostrarmos a nossa solidariedade, estarmos ali ao lado dessa pessoa, ou dessas pessoas, ou desse momento, bem como, imagina não sendo crente, bem como mostrar o lado do nosso Deus, não é? E é um bocado, nós, apesar de ter este sofrimento, e algo que ninguém gosta de passar, ninguém gosta de ver alguém a sofrer, mas tentar aqui ver algo positivo de forma a mostrarmos aos outros. Isso é o grande segredo do saber lidar com o sofrimento, mas é também o mais difícil de fazer. Há uma ilustração que eu uso às vezes quando estou a falar com alguns pacientes que passam por momentos de sofrimento, é tentar olhar por cima das nuvens e perceber que as circunstâncias do sofrimento, como elas estão a ser vividas agora, não vão ser para sempre. Que o tempo vai ajudar, de uma maneira ou de outra, a que aquele sofrimento se transforme e possa passar a ser algo que nós consigamos transformar em útil, em algo útil. Sim. Mas isto é muito difícil de fazer e há pessoas que passam vidas a carregar um sofrimento e presas ao passado, a acontecimentos do passado, aos seus sofrimentos, e não conseguem fazer este salto, digamos assim, de o que é que este sofrimento, este acontecimento causou muito sofrimento, é verdade, mas permitiu que eu ganhasse isto, que aprendesse aquilo, que compreendesse melhor isto, e é isto que eu vou aproveitar para a minha vida e não ficar preso ao acontecimento em si e ao sofrimento em si, não é? E é isto que a lição chama de não permitir que o sofrimento nos vergue, não é? Conseguir suportá-lo, muito difícil. Por esse sofrimento. Agora, é claro que, como estás a dizer, é mais fácil nós estarmos aqui a ler e a estudar na lição do que aplicarmos isto. Quando passamos pelas dificuldades não conseguimos muitas vezes ter esta... Principalmente então quando nos dizem, e não deixa de ser verdade, quando a receita é o tempo cura. Deixa estar com o tempo cura. Verdade. O problema é que nós não conseguimos controlar o tempo e até que o tempo cure, vamos sofrendo. E é necessário haver... Eu penso que é necessário algum tempo também para haver algum distanciamento que nos permita refletir um bocado sobre as coisas. Sim. E o amadurecimento também vem com a experiência, com o tempo que passa. Vamos falar sobre isso. É verdade. Há fases, não é? Há fases. Exatamente. Há fases na questão do sofrimento. Luto, digamos é verdade. Assim. Depois vamos falar de outro tipo de perda, que é a perda da confiança. É verdade. E aqui perda de confiança também se pode aplicar em tudo. É verdade. É? Um dos exemplos que a lição nos apresenta é a questão de por exemplo, num casamento, em que há uma quebra da confiança de um no outro e que, sem dúvida, isto é um fator de sofrimento e de stress para todos na família, não só para aquela família, digamos, nuclear, marido, mulher, filhos, mas também para aqueles que estão à volta, amigos, sogros e por aí fora, todos são envolvidos nesta questão do sofrimento. Não é? E a grande questão aqui é como é que se consegue depois recuperar esta confiança quebrada, não é? É difícil. Costuma-se dizer que... A lição até diz que reconstruir a confiança quebrada é como fazer uma viagem. Deve dar-se um passo de
de cada vez. cada vez. É engraçado que eu, quando estava a ler esta parte aqui da reconstrução da confiança, veio-me à cabeça e se calhar porque é muito recente e quem nos ouve sabe que nós dois gostamos muito de desporto e principalmente de futebol, e eu lembrei-me de um slogan que me diz alguma coisa, que era a parte do reconquistar, não é? Conquistar. Reconquista. E aqui é um bocado exatamente, nós podemos reconquistar a confiança da outra pessoa. O problema é que é mais difícil, é um processo muito mais complicado porque já houve uma quebra, uma perda de confiança. Não é? E a lição diz que há dois fatores que são importantes uma receita que nos pode ajudar. É o tempo e a paciência, não é? É muito difícil, eu penso que é difícil e há pessoas que não conseguem sequer ultrapassar algumas quebras. Algumas são feridas para toda a vida. Sim, eu penso que as feridas, lá está, é como a questão do sofrimento. Tu podes sempre regressar a elas, mas com uma perspectiva diferente de aprendizagem, de compreensão e de ensinamento para os outros. E de ensinamento para os outros e avançar, não ficar preso. Penso que esse é um ponto interessante e um ponto muito importante na resolução do sofrimento e nomeadamente aqui da perda de confiança, é conseguir reescrever a história. Eu dizia esta semana a uma pessoa que dizia: não é possível modificar os maus acontecimentos da sua vida no passado. Já aconteceram, não podemos alterá-los. Mas você pode alterar a maneira como olha para eles, como os interpreta e como os aplica novamente daqui para a frente. E isto é importante, fazer este exercício de olhar para trás, não ficar preso ao que está para trás e passar para uma fase seguinte, conseguindo recontar, digamos, a sua história, reescrever a sua história, não podendo reconstruir, não podendo modificar o passado, mas podendo modificar a interpretação e aprender com que hoje damos do passado. Aprender com os erros do passado para nós não voltarmos a cometer no futuro, não é? É verdade. A lição continua aqui a falar da perda da confiança, porque lá está, esta confiança, isto pode dar para todos os lados, não só para o marido e para a mulher, mesmo com os filhos, mesmo com a própria igreja, com os irmãos, com os amigos. Com um colega de trabalho, com o chefe de trabalho, na relação, enfim. É esta parte da perda de confiança é algo que nos acompanha, eu diria, diariamente. Verdade. E é interessante que um dos sítios onde esta perda da confiança é mais marcante é no seio da família e através de uma forma de violência particular, que é esta violência familiar, a violência na família. Independentemente da maneira que seja praticada a violência. Pode ser violência física, violência psicológica, emocional, sexual, por negligência ativa ou passiva. É interessante isto, que não é só tratares mal, é escolheres não tratar bem, não é? Isso é interessante, não é? A indiferença é uma forma de violência, não é? Aquele desprezo que se demonstra é terrível. Ainda hoje falava com alguém sobre era uma médica que tinha tratado de uma menina que tinha sido abusada sexualmente, e só ao fim de algum tempo é que se percebeu o que é que se passava com esta criança. E quem era o abusador? Era precisamente o familiar que ele levava ao médico para tentar resolver os problemas que a criança tinha. E a lição apresenta-nos isto bem. Habitualmente, na maior parte dos casos, os casos de violência e de abuso são familiares próximos ou amigos próximos da família, não é? É algo que é muito agressivo, não é? É agressivo, é muito agressivo. E realmente se nós olharmos para os jornais, para as notícias, reparamos que, não sei a percentagem, mas é elevadíssima a percentagem destes casos em que o agressor é alguém muito próximo. E se não é família, tem que ser ou um vizinho, não é alguém que seja... Não é um estranho, não é um estranho, com um estranho tu defendes-te, não é? Tal e qual. Logo à partida, e aqui não. É interessante que a lição passa ao de leve sobre este assunto, mas sobre as características que um abusador tem. Sim.
que é de manipular, de atribuir a responsabilidade ao outro que é abusado, e há aqui um padrão que eu acho que não vale a pena estarmos a debater muito e a aprofundar muito, mas nada, e é esta ideia que eu gostava que nós transmitíssemos e levássemos aqui da lição, nada justifica um abuso, seja ele sob que forma for. É sempre uma escolha daquele que abusa em atuar sobre o outro, seja de que maneira for. Não é? E só a palavra abusar, aplicando naquilo que estamos aqui a falar, vai completamente contra aquilo que Deus representa para nós, aquilo que Deus é, não é? Porque o próprio Deus, tendo o poder todo, nunca abusou desse poder, é? Dá-nos essa liberdade de nós podermos escolher, e nós conseguimos ver que é um Deus que não abusa, que está à nossa espera, que nos aceita, mas que temos que ser nós a escolher. Verdade. É engraçado nós vermos por este lado. E é interessante que a sua superioridade devia ser um exemplo para aqueles que têm um poder de alguma forma, por exemplo, um adulto sobre uma criança, de poderem perceber a responsabilidade que têm e o dever que têm de amar e de não fazer mal, porque o amor não é compatível com este tipo de abuso, com este tipo de agressividade, com este ou com algum tipo de agressividade, e portanto este amor que Deus nos ensina é um amor que não tolera este tipo de circunstâncias, não é? Amor e abuso não ficam bem, não ficam bem, nem ficam no mesmo saco. Este é um assunto pesado, um assunto triste, digamos assim, e penso que estamos num bom momento para podermos fazer a nossa pausa musical e podermos ouvir aqui um belo hino. Um dia, chegado ao monte, Jesus chorou, e a noite que o seguia, aflita, dizia: chora, Jesus, sobre o mundo que não te quer. E a noite que o seguia, aflita, dizia: chora, Jesus, sobre o mundo que não te quer. Uma estrela fez pronto eco com o choro de Jesus, e a noite caía, Jesus só lá sofria, chorou Jesus sobre a cidade, Jerusalém. E a noite caía, Jesus só lá sofria, chorou Jesus sobre a cidade, Jerusalém. O choro ouviu-se ao longe, seu pai gritou, enquanto ouvia Jesus triste, sabia que se oferecer ao mundo, que o
Enquanto via Jesus triste, sabia que se oferecer ao mundo que o rejeitou. Na terra choveu arrodos, seu pai Agradecemos à Igreja da Vintes por este momento musical. É sempre bom haver esta partilha de conteúdos entre igrejas e é uma maneira de enriquecermos as nossas palavras cruzadas. Estávamos nós a falar da parte da confiança e entramos aqui no tema. Tem graça que, por profissão, digamos assim, é interessante e eu concordo muito com isto que a lição diz, que a dependência é uma forma de perda da liberdade. E é verdade. É verdade. Só quem acompanha, quem luta contra uma dependência, seja ela de que tipo for, e são tantas, e são muitas, não é? São muitas, é que percebe a falta de liberdade, a prisão onde as pessoas ficam retidas quando têm uma dependência que as verga, que domina completamente o seu dia-a-dia e o seu pensamento. Eu vejo um bocado destas dependências como as fobias. E porquê? Porque, por exemplo, para nós, se alguém nos disser que é dependente de droga, de um tabaco, de álcool, para nós é indiferente porque não nos toca, não nos atrai. Não é? Como é que é possível alguém ser dependente deste determinado vício? Mas, calhar, eu tenho outros em que para ti não fazem sentido e para aquela pessoa também não faz sentido e o contrário também. A fobia também é um bocado assim. Eu posso ter fobia de um determinado animal, de um determinado sítio ou determinada coisa que para ti não faz sentido nenhum e até pode dar até gostas de brincar com aranhas, não é? E a brincarmos, exatamente. E o contrário também pode acontecer. E o que é curioso é que só mesmo quem está por dentro, quem sofre,
com isto é que consegue Verdade. realmente perceber o quão grave e quão difícil é largarmos isto para voltarmos a ter a liberdade. Há aqui uma ideia que eu gostava que ficássemos, já que estamos a falar das dependências, e as dependências podem ser sobre a droga, sobre o álcool, o tabaco, o jogo patológico, a pornografia, o sexo, até mesmo a comida. São estes os exemplos que nos falam. Que a lição nos fala. E muitas vezes nós achamos que a questão da dependência é um problema de caráter e de força de vontade. E eu gostava que nós aqui percebêssemos que até estudos científicos recentes, por exemplo, descrevem que uma proporção muito elevada de pessoas que, por exemplo, que têm dependências sobre drogas, têm uma diminuição de um determinado tipo de receptores da dopamina no cérebro e que, quando consomem, ou a partir do momento em que consomem a primeira vez e depois desenvolvem esta dependência, isto vem um pouco na consequência de ter esta diminuição de receptores em determinado número, em determinadas zonas do cérebro. Ou seja, tu para te sentires bem, precisas daquele consumo, daquela substância que vem numa dose superior e que vai atuar e substituir neurotransmissores que não existem e, portanto, digamos que há uma componente biológica na questão da dependência. Não é só ou não é nada uma falha de caráter ou uma falha de força de vontade. Porque, e é interessante uma coisa também interessante que eu acho que podíamos dizer aqui, a lição não fala disto, mas já podemos aproveitar este tema. A pessoa que consegue, as pessoas que conseguem habitualmente vencer as dependências são as pessoas que tentaram mais vezes vencê-las e que recaem. Ou seja, quanto mais vezes tu lutares para tentar vencer uma dependência, mesmo que recaias, aumenta a probabilidade de se vencer esta dependência com ajuda. Ou seja, quem nunca tenta, vai ter pouca hipótese de mas aqueles que tentam muitas vezes, sabe-se que têm uma maior probabilidade de um dia vencer esta dependência. E, portanto, estas duas ideias são importantes. Não se trata de uma falha de caráter ou de uma falha de força de vontade. Há componentes biológicas nisto, quer seja no álcool, quer seja na toxicodependência, com substâncias ilícitas e por aí fora, quer seja outro tipo de substâncias. E, portanto, estas pessoas precisam de ajuda, não é só, se tiveres força de vontade, vais conseguir vencer. Não é só isso. Nós temos a disponibilidade para ajudar essas pessoas nessa doença, nessa perda de liberdade, e não indo para o outro lado de logo acusar e de criticar o facto dessa pessoa ter essa O que é interessante é que estas dependências, numa primeira fase, o que apregoam vais ser mais livre se consumires, se beberes, se fizeres assim, se fizeres assado. Não é? À primeira imagem, o que é vendido é algo benéfico. Verdade. Não é? Vamos melhorar. Um bocado como ao início da lição estávamos a falar de Adão e Eva, para que ao início também foi assim. Sereis como Deus, vai ser muito melhor se desobedeceres. Vais saber o que é isto. E depois as consequências não eram bem assim. E aqui, muitas vezes, no caso das dependências, é a mesma coisa. E portanto, nós devemos ter, por um lado, estar conscientes de que podemos ser nós, um dia, a estar numa situação destas, independentemente do tipo de dependência. E não é? bom, nós sabemos se aquilo já se está a tornar uma dependência ou não. E quando digo aquilo... Pode ser uma coisa qualquer na nossa vida, não é? Porque hoje em dia, infelizmente, com a sociedade que nós temos, com a oferta que nós temos, podemos falar aqui do consumo, por exemplo. Verdade. Faz com que seja extremamente fácil nós ficarmos dependentes de alguma coisa. É verdade. E, mais não seja, do nosso telemóvel, do Wi-Fi, da série, da Netflix, do que for, e que já não conseguimos funcionar se não tivermos aquilo e se não cumprirmos esses rituais. E coisas que, se calhar, para a pessoa que está ao nosso lado, se nós dissermos isso, não faz sentido nenhum, não é? Portanto, isto é uma coisa muito particular. E depois a lição termina, digamos assim... Com aquilo que essas dependências podem levar, não é? À perda da vida, não é? E digamos que... Deixa-me só interromper que de todas as perdas que estamos aqui a falar, esta será a mais dramática, porque é aquela que não podes voltar atrás. É verdade. Quem não tem uma esperança numa vida eterna, numa ressurreição, numa segunda vinda de Cristo,
este cessar, este desaparecer tudo, não haver mais nada, é das coisas, dos pensamentos e dos sentimentos certamente mais violentos que um ser humano pode ter, não é? A morte é algo estranha ao ser humano. Deus, quando nos Não criou, faz parte. Vê-se que foi para ser eternos, não é? É algo que nós não conseguimos compreender, não aceitamos, conseguimos temos muita aceitar, dificuldade. Independentemente da pessoa estar doente há 1 ano, há 2 anos e já estar à espera, independentemente do acidente, nós, o ser humano, nunca está à espera. Eu ia mais longe. E independentemente de tu acreditares ou não numa vida eterna. E é isso mesmo. É que o acreditar numa vida eterna, temos que ser sinceros, não apaga o sofrimento de tu perderes um filho, um pai, um avô, uma mãe, alguém, um amigo próximo. Nada apaga essa dor. Mas há uma esperança que pode ajudar a suportar este sofrimento. Esse não é? sofrimento. Agora, não há ninguém que queira, como é que eu ia dizer isto? É aquilo que estás a dizer da vida eterna. Nós não estamos preparados para a morte e não há ninguém que diga, pronto, olha, ok, então vais morrer, depois vais ter a vida eterna. Nós não conseguimos suportar essa ideia de perder alguém próximo, não é? Porque Verdade. o sofrimento é o patamar mais alto de sofrimento, é aquele que a morte nos traz. Não é? É verdade. E depois há aqui um processo de luto que a lição Que é necessário. fala sobre isto, que Muito particular também, muito que depende particular, de pessoa com para pessoa. depende de pessoa para pessoa, e a duração Situação também para varia, situação, exatamente. embora a partir de uma determinada altura se transforme naquilo que nós chamamos de luto patológico. Portanto, a pessoa não consegue chegar à última fase deste processo e, portanto, fica ali presa, encalhada numa daquelas fases e não consegue E muitas vezes não consegue recuperar, não é? recuperar nem Desta reconstruir perda. até É o verdade. resto da sua Há estas vida. fases do processo de luto, o choque, a negação, uma fase de desespero, uma fase de depressão e uma fase depois de recuperação. E o que muitas vezes nós, quando passamos, é claro que quem passa por um processo destes não está a pensar estou na fase X ou na fase Y ou na fase Z, mas nós, se somos amigos de alguém que está a passar por um período destes, devemos estar presentes e compreender estas fases e ajudar neste processo e contribuir para que a pessoa possa caminhar e chegar a esta última fase, que é da recuperação, em que a pessoa recupera algum ânimo na sua vida e, lá está, transforma um acontecimento doloroso do passado, um sofrimento, em algo, uma aprendizagem, num crescimento, numa nova forma de encarar a vida, podendo ser uma bênção para outros e para si mesmo. O ter passado por este sofrimento não é fácil, sem dúvida nenhuma, é muito complicado. Há aqui uma frase de Ellen White na lição que, por muito difícil que seja, e nós estávamos a dizer aqui na lição que não é fácil quando alguém está a sofrer, mesmo com a vida eterna, que devia ser o nosso sentimento e é aquilo que nós acreditamos, e principalmente quando acontece esta morte, quando passamos aquele tempo de luto, quando já estamos mais calmos, quando o tempo já passou, que depois nós nos agarramos a essa esperança, não é? E a frase diz o seguinte: para o crente a morte é de pouca importância, para o cristão a morte não é mais do que um sono, um momento de silêncio na escuridão. A vida está escondida com Jesus em Deus, e quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. É impressionante como é que este alento, É verdade. esta esperança, não é? que nos faz, num momento de sofrimento tão grande, num momento de angústia tão grande, nós temos esta tábua de salvação. Verdade. E podemos acreditar conseguir olhar por cima das nuvens, como falámos no início. Para terminar, eu gostava de ler também uma frase da irmã White. O que nós falámos aqui ao longo destes minutos, estivemos a conversar sobre a lição, foi sobre as dificuldades que certamente todos vamos passar na vida, não é? E o que a irmã White nos diz é: quando nos assediam dificuldades e provações, devemos fugir para Deus e confiantemente esperar auxílio dele, que é poderoso para salvar e forte para livrar.
Temos de pedir as bênçãos de Deus, se é que as queremos receber. A oração é um dever e uma necessidade. Não negligenciamos, porém, o louvor. Não devemos mais frequentemente render ações de graças ao doador de todas as bênçãos. E aquela frase que eu acho que acabei por mandar hoje, uma mensagem para um amigo com esta frase, e a frase é a seguinte: precisamos de cultivar a gratidão. Devemos frequentemente contemplar e contar de novo as misericórdias de Deus e louvar e glorificar o seu santo nome, mesmo quando passamos por tristeza e aflição. No meio das dificuldades, o remédio, digamos assim, que Deus nos dá, que Deus diz, isto vai aliviar o teu sofrimento, é a gratidão. É poder olhar para aquilo que Deus fez no nosso passado, como Ele nos ajudou a ultrapassar as dificuldades do passado, e nós, ao agradecermos e a percebermos isto, vamos com maior facilidade ultrapassar as dificuldades que estamos a viver no presente. E chegamos ao fim das nossas palavras cruzadas. É o nosso desejo que não tenha sido uma perda de tempo, Verdade? assistir a este tipo Possam de ser palavras. minutos úteis Exatamente. na nossa vida. E seguramente que estudar a palavra de Deus através das nossas lições, bem como da Bíblia, nunca será uma perda de tempo. É verdade. Despedimos e... Sim, e qualquer que seja a nossa dificuldade, fiquemos com a certeza de que podemos sempre nos refugiar em Deus, que tem sempre um auxílio, independentemente do que seja a perda que afeta a nossa vida. Até à Portanto, próxima. Então. Até à próxima. É.